Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para a gravação do nosso primeiro episódio do nosso podcast O Som da Infância. Um podcast pensado e criado para você, apaixonado pela primeira infância. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial. Olá, Adriana! Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast O Som da Infância. Para nós é uma honra ter você aqui. Uma profissional excelente, uma profissional com muita experiência, né? Você é formada no magistério, na pedagogia, é especialista em educação infantil, especialista em educação especial e por aí vai, né? Hoje cursando terapia ocupacional, né? Então eu queria que você contasse, né, para o pessoal um pouquinho da sua história, um pouquinho de como começou esse amor pela educação infantil. Para mim é uma imensa felicidade fazer parte, né, desse primeiro episódio do podcast do Som da Infância, porque é algo que eu sou apaixonada, né? Desde muito nova, comecei com 18 anos na prefeitura. Primeiro comecei como monitora de educação infantil, depois como professora, alfabetizadora em colégio particular, professora de educação infantil em Balneário Camboriú. E 7 anos gestora, né? Fiquei 7 anos como gestora do Pré Marisa Galdini, aqui em Camboriú também. A minha vivência de educação infantil é mais voltada para Camboriú, né? Agora também em Balneário, que ano passado, quando eu me despedi da gestão, em fevereiro, eu assumi um cargo de apoio, né, de educação especial em Balneário Camboriú, aonde me abriu um leque maior ainda, né, e iniciei a terapia ocupacional, né. Eu já vinha pensado, já estava assim, tudo se encaminhando. E assim, com muita vontade de começar uma nova graduação. Sim. E a terapia ocupacional foi algo que me chamou a atenção, justamente, né, por causa do meu filho João Gabriel, né? Eu tenho a Júlia, de 12 anos, e tenho o João Gabriel, de 5 anos. Com 2 anos foi diagnosticado, né, com TEA nível 1. Então eu venho acompanhado, né, nas terapias, acompanhado ele nesses 3 anos, ele teve uma grande evolução, claro. Porque essa questão do tratamento, né, Adri, ela é muito importante, né? Muito importante. Nós como gestores, como professores, né, então nós temos a história um pouco parecida, né? A gente foi de sala de aula, depois a gente foi para gestão, então esse universo a gente conhece muito bem. Muito. E quando se trata de crianças autistas, o tratamento, ele precisa ser respeitado, né, de acordo com o laudo de cada criança, né? Justamente, quando o João Gabriel tinha 8 meses, né, eu comecei a observar uma diferença nele, pelo fato dele não querer interagir. Ele não interagia, eu queria cantar musiquinha, queria brincar com carrinho com eles, e ele não tinha interesse, né. Então, às vezes eu chamava ele ficava disperso, né, ele não mantinha contato visual muito comigo. Mas eu tinha desconfiança, mas não queria acreditar, né? Porque a minha primeira filha, né? Normal, vamos dizer assim, né? E ele teve um desenvolvimento normal, né? O João Gabriel, ele sentou ali dentro do marco de desenvolvimento. Isso, teve um desenvolvimento normal. Ele falou, né? Até 1 ano ali, mamãe, papai, mas depois realmente ele não expressava assim sentimento, né? Ele não queria interagir. Vamos cantar, não queria cantar, né? Então já surgiu uma dúvida. Mas quando eu coloquei isso para minha família, e é o que a gente sofre muito, eu quando fiquei 7 anos de gestora, é o que eu escutava muito dos pais. Quando a mãe, né, eu fui falar isso para minha família, eles não acreditaram, né? Eles acharam que eu estava procurando uma doença a mais para o João Gabriel, que não era bem isso, que isso ia passar, que o menino ia falar na hora que tinha que falar. Tudo bem. Eu esperei um tempo e a hora que eu inseri ele na educação infantil, ali com 2 anos, eu falei assim, eu pensei comigo, né? Eu disse, eu vou deixar e vou ver o que as professoras vão me passar, né? Eu sendo professora, eu falei, se eles notarem alguma coisa, elas vão me chamar, né? Vão falar alguma coisa. E dito e feito, né? Eu botei ele em fevereiro e em maio elas já me chamaram, né? Falaram
que queriam conversar comigo, até elas estavam meio assim, porque achavam, né? Porque é difícil também, né? Falar pra mim, eu tava como gestora, mas não, elas falaram assim, ó, Adriana, a gente queria encaminhar ele, né? Passar ele com a psicóloga, com a fono, porque o João, ele não consegue interagir com as crianças, ele não para no refeitório, ele é seletivo nos alimentos. Então elas só, né? Era o que eu queria escutar mesmo, né? Porque até então em casa era só você que tinha esse olhar, né? Era só eu que tinha esse olhar, né? E eu não estava tendo esse respaldo da minha família, né? Então, o que aconteceu? Eu falei imediatamente para elas, não, vocês não precisam, né, caminhar, que eu mesmo vou me prontificar a procurar. E isso eu fiz, consegui, marquei uma consulta com a neuro. Foi muito rápido, graças a Deus, porque demora muito. A gente sabe que a demanda, né, demora. Até no particular, né? No particular, né? No caso, eu tenho um plano de saúde e eu achei assim, nossa, e foi mesmo, isso foi em maio, falaram que só tinha vaga para novembro, né? Aí, só sei que conseguiram encaixe, eu consegui em maio mesmo levar ele. E foi 2 vezes, passou com fono, fez alguns exames e foi fechado o laudo do João Gabriel, né? Que é a interação e a comunicação dele, né? Então, ali, no primeiro momento, né, a gente leva um baque, né? Porque a gente fica pensando muito no futuro. Eu fiquei pensando muito assim, ó, meu Deus, como é que vai ser no futuro pro meu filho, pro meu menino, né? Então, mas foi só um dia, foi uma noite inteira de choro, de muito choro, né? E sabia que eu ia ter, assim, uma grande luta dali pra frente, porque naquele momento eu não teria a minha família comigo, apoio, né? O apoio da minha família. Então eu teria que lutar sozinha com ele, né? E isso eu fiz. Então eu fui atrás das terapias, né? Consegui marcar as terapias com ele, consegui fazer uns trabalhos com ele eu mesmo em casa, né? E aos poucos eu consegui incluir, né? A minha família começou a enxergar. Que maravilha, né? Porque aí eu comecei a mostrar, comecei a trazer leitura, comecei a explicar para eles, né? Nem comparar também, né? Algumas crianças e o movimento do João, a maneira que ele agia, né? Dentro, nós que já estamos acostumadas, né? Dentro do marco do desenvolvimento, né? Em sala de aula é nítido. O marco do desenvolvimento que nos apoia, nos ajuda. Exatamente. Né? A perceber essas coisas. E as diferenças, né? As diferenças, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, né? A Gabriela, minha filhada, é totalmente diferente, né? Ela interagia, brincava, tudo. E o João sempre queria ficar muito sozinho. Ele até brinca com ela, hoje brinca muito com ela, né? Mas antes assim, ele brincava, mas logo já queria ficar sozinho. E o João tinha muitas crises, porque nesse tempo eu perdi o meu pai e ele tinha um vínculo muito forte com o meu pai. Então ali ficou escancarado, como ele não, claro, ele, além de ser pequeno, um bebê, mas ele não conseguia expressar os sentimentos dele. Então ele gritava muito, ele tinha muita crise, ele batia com a cabeça, entendeu? Então ele fazia muitas coisas. Eu tive momentos bem difíceis, né? Que eu tive que ser muito forte, né? E não desistir, né? Porque o principal de tudo, quando a gente tem um diagnóstico desse dentro da nossa família, com o filho, a gente tem que pensar assim, ó, que a gente tem que fazer o melhor, não desistir e não pensar como vai ser o futuro, entendeu? Já alinhar aqui o presente, porque se a família vai acompanhar agora, no presente, agora, essa criança, lá na frente ela vai despertar, ela vai ter um olhar melhorado do mundo, vai conseguir interagir, as pessoas vão entender, porque é isso que eu declaro sobre a vida do João, que ele seja compreendido. Da maneira dele. Porque eu até esses dias estava lendo uma reportagem também e é bem essa questão. O tão importante é, né, essa avaliação precoce. Exatamente. Precoce, porque a gente vê a função das terapias, a evolução de quem faz os tratamentos precoce, quando chega com 5, 6 anos, já o estímulo, né, já está muito à frente. E o João Gabriel, eu posso dizer assim, que ele deu um salto muito grande, né? Ele tinha muita birra, ele tinha muita crise, muito choro. Questão do emocional, né? O emocional dele não era regulado. A gente sabe que é difícil para eles. Muito. Ele não tinha, eu sempre tinha que perguntar as coisas para ele. Como é que foi na escola?
escola, filho, o que você fez, o que você comeu, porque ele não tinha nenhuma interação de fala, né? Eram palavras soltas, né? Soltas assim. Então, assim, aí comecei as terapias dele, né? Terapia, muita conversa, muita leitura, porque a família também tem que ir atrás de conhecimento, né? A gente não pode depender assim, as famílias não podem depender só da escola, ou só da clínica, terapia, né? Da clínica, ou só do médico, ou só de um remédio que toma, né? Então, assim, a família tem que estar envolvida total. E hoje em dia, com a internet, né, tem muita informação. É muita informação, muito site, muito Instagram, né? Que tem famílias, às vezes famílias inteiras, pai, mãe, que também né, foram diagnosticados. Então informação tem muita. A mãe ou o pai, a família tem que ter vontade mesmo, procurar, né? Não é vergonha, tá? Não é vergonha ter um filho assim. Não é, gente. Pelo contrário, né? Ele veio ali naquela família e a pessoa é o responsável e vai ter que fazer tudo por não ele, é vergonha, sabe? Não é vergonha. Eu teve algumas situações, porque a gente passa muitas situações, né? E que eu fui no correio com ele. E ele estava incomodado de estar lá dentro, claro, tinha que aguardar a vez dele, ele estava muito incomodado, e ele começou a chorar lá dentro, né? Ele teve uma crise dentro do correio. E aí eu peguei ele no colo, acalmei ele, né? Fui acalmando. E tinha uma mulher lá que falava, eu via aquela, se fosse meu filho, né? Aquela comentário Deus, assim, né? E eu ali, eu disse, meu Deus, me dá paciência, né? Porque pra gente também não se igualar, né? Aí chegou uma mulher do meu lado e falou assim, não se preocupa, porque eu sei o que o teu filho tem, tá? E não dá bola porque as pessoas estão falando. Continua desse jeito, porque ela viu toda a paciência minha de pegar ele no colo, de né, acalmar ele e conversar com ele até que ele se acalmou, né? Então, assim, a palavra daquela mulher naquela hora ali, ela me fortificou muito, né? Porque enquanto a outra estava julgando, né, o meu filho sem menos saber o que ele tinha, a outra veio ali e teve um olhar, né, cuidadoso de falar aquelas palavras que também fortificam a gente, né? Sim, com certeza. Porque às vezes abala algumas falas, né, de um ou de outro, né? Então, assim, o João, ele deu um salto muito grande, né? Ele vai para a escolinha, meio período, né? Nunca... E eu sempre falo para as minhas amigas, eu nunca tranquei o João numa bolha, assim, disse, não, eu não posso sair com meu filho, ou eu não posso viajar com meu filho, ou eu não posso ir no shopping com meu filho. Não, nunca. O João sempre foi proporcionando esses momentos, sempre foi incluso, ele sempre foi incluído em todas as atividades da nossa família, né? Eu posso viajar hoje com o João, eu posso ir no restaurante com o João, eu posso ir onde eu quiser com ele, sabe? Eu nunca botei ele numa bolha, ele tem isso, eu não vou levar porque ele vai gritar, eu não vou levar porque ele vai chorar, eu não vou levar porque eu acho que ele não vai gostar, não. Sabe, eu jogo ele pro mundo mesmo e oriento e converso muito. E ele vai desenvolvendo e aprendendo, estando presente nesses lugares, então, né? Esses 3 anos de tratamento com o João Gabriel, ele só evoluiu. Porque eu tô muito presente com ele, agora ele tá fazendo natação, né? Já continuou com as terapias, voltou das férias ali, ele não regrediu nada. Que maravilha. Nada. Ele ficou ali em janeiro, praticamente fevereiro, mês e meio sem terapia, não teve regressão nenhuma. Olha só. Né? A alimentação do João é muito boa também, né? Ele teve essa evolução no decorrer do Isso, porque assim, ele comia muito purê, só gostava muito de purê ou só de arroz e feijão, né? Hoje ele já come tudo, né? Ele come, às vezes, a carne é um pouco difícil para ele, mas ele come macarrão, às vezes ele come uma carne moída, ele tenta experimentar, e eu tento. Às vezes eu não, que eu vou ganhar, às vezes é uma fruta que eu quero dar para ele, né? Essa semana eu quis. Qual foi a fruta que eu quis dar para ele? Abacaxi. Para ele experimentar. Às vezes ele vai dizer não, às vezes ele diz que quer só um pedacinho, mas assim vai indo, né? Uma hora ele vai. Sim, mas é assim mesmo, né? É esse processo, né? E a gente também entende que às vezes algumas famílias não têm essa paciência, né? Não tem essa determinação. Hoje ele não quis, não, ele não gosta, não. Ele não quis hoje. Espera 2, 3 dias, faz novamente. Exatamente. E assim vai indo, é um processo. É um processo porque é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Hoje a gente tem recebido, né? Eu estou trabalhando em Balneário agora como apoio, né? Então, assim, a gente tem recebido bastante crianças
né, e já com 4, 5 anos, que pegaram o laudo agora? Que nem tem laudo. Nossa. Entende? Que nem tem laudo nenhum, né? Então isso nos preocupa muito, porque o que me preocupa é as famílias. Né? Eu acho que tem orientação bastante, né? Tem bastante informação que a gente estava falando, mas ainda as famílias, existe um bloqueio. Existe. Eu não sei. Porque as escolas hoje estão mais preparadas, né? Tem muita informação, tem informações. Sim. As escolas estão mais preparadas, as escolas chamam as famílias, né? E nós estando na educação, a gente também percebe essa questão. Tem família que aceita, tem família que não aceita, né? E não tem como a gente obrigar, né? Tem famílias que deixam os filhos, às vezes, 12 horas dentro de uma escola, a criança com um laudo, e a criança não faz terapias. Exatamente. Né? A gente não vê uma, duas famílias, a gente vê várias. E olha, né, o quanto está prejudicando essa criança. O que eu penso assim, ó, as famílias é o primeiro ponto que deve ser trabalhado. Sabe? As famílias precisam escutar e enxergar o seu filho, porque às vezes tem crianças que estão gritando por ajuda, né? Que precisam dessa evolução, precisam desse tratamento, precisam desse apoio da família. Então, assim, hoje para mim, como educadora, a maior dificuldade são as famílias, né? E porque se a família trabalha junto com a escola, com o gestor, com os professores, a criança só tem a ganhar. Só tem a ganhar, né? É bem isso. Porque o nosso objetivo é a criança, né? Então só tem a ganhar. E essa hoje é uma grande dificuldade, porque tem alguns pais que não enxergam, não querem enxergar, né? Não aceitam, né? Demoram a procurar tratamento, acham que vai passar, que é moda, né? Tem tudo isso. Então tem tudo isso. Muitos, né? Os pais assim pensam várias coisas. Aí por último, quando a criança tá ali já com 6, 7 anos, usando fralda ainda, né? Sofrendo, gritando. Não verbal, não falando nada, aí eles vão procurar. Mas olha o tempo que eles já perderam, né? Nós já vimos casos assim. E para nós, enquanto educadoras envolvidos na educação, é muito triste. Muito triste. Criança que estava no nível 2... E por falta de terapias, de tratamento, foi pro nível 3. Exatamente. Né? Então, olha a negligência, né? Muita negligência. Eu acredito, assim, que nós também tenhamos, assim, que buscar algum órgão competente, alguém que a gente possa estar buscando ajuda para também, por conta dessas crianças. Porque se a criança tem esse laudo, a criança precisa do tratamento, né? Não é colocar uma criança na escola o dia inteiro, essa criança ficar sem tratamento. Exatamente. E outra coisa que eu penso assim, ó, a gente tinha que ter algum apoio na questão assim, às vezes o gestor chama uma, chama 2, chama 3 e os pais não dão bola, né? Ou não procuram, enrola, vamos ver, né? Então assim, ó, para mim isso é negligência pura, né? Porque a criança precisa, né? E é dever da família, né? Dar esse respaldo. Eu também acho assim que é um ponto crítico, né? A gente precisa buscar um apoio, né? Isso. Aí também tem o ponto daquela família que quer procurar, não tem condições, né? Bem isso. Aí entra no projeto, né? Entra no nosso projeto, Associação Helena de Almeida. Exatamente. Que em breve já vamos estar atendendo. É verdade. Então, assim, ó, aí entra no projeto, porque aí tem famílias que querem ajudar. E eu sei o quanto é caro, o quanto é difícil, né? Não é fácil também para mim, não tô aqui para dizer. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, exatamente. Para estar ali em dia com os tratamentos. Tem que dar prioridade pro tratamento dele, né? Não é barato. Né? E aí não só o tratamento, aí a gente procura outros recursos como o esporte, alguma coisa assim, né? Eu tento fazer, como eu moro num sítio, então eu tenho um espaço enorme para trabalhar com o João, né? Mas eu também tenho que procurar outras estratégias para ajudar o meu filho. Então eu sei também que o tratamento médico neuropediatra é caro, a consulta, né? Então é uma preocupação nossa, né? Muito grande, porque eu tive contatos com mães que elas chegam até mim e falam, Dai, recebi o laudo, é assim, assado, não tem condições. Né? Eu e meu esposo trabalhamos, ou eu sou mãe solo, não tem condições. Exatamente. E isso para nós, enquanto educadoras, dói ouvir.
essa frase de uma mãe que está ali lutando pelo seu filho, que quer ajudar o seu filho, mas não tem condições. Exatamente. Né? Então, nós, devido à chegada da Helena, né, minha sobrinha, autista também, a gente foi vendo o quanto difícil era o convívio, a estimulação dela, né? A Dag também sempre pagando as terapias, e a gente vendo a evolução dela. E aquelas crianças que infelizmente não têm a mesma oportunidade, ficando para trás. Exatamente. Foi, né, onde nasceu também essa esperança, né, essa ideia do projeto para estar ajudando mais famílias. Não, e isso é lindo, né? Que bom, porque vocês poderiam se fechar, né? A minha tem essa oportunidade, né? Outro não tem, o pai que se vira, né? Mas não, né? Que bom esse olhar de vocês. Você como gestora, né, da unidade aqui, da escola, ter esse olhar sensível, né, sobre essas crianças. Eu também tenho, né, a gente já dividiu, né, a minha vontade. Quando surgiu a vontade de fazer terapia ocupacional, eu falei, Jesus, eu quero fazer, mas eu quero poder ajudar de alguma forma, né? Poder ajudar. Então a terapia ocupacional, ela é muito importante, demais, né? No tratamento, muito importante, é uma reabilitação, né? Que a criança falar um pouquinho, Adri, do que ela abrange? A terapia ocupacional, eu estou caminhando ainda, né? Eu sou novinha estou no segundo semestre, mas eu tenho lido muito, né? Então assim, ela trabalha com tudo, né? Com o cognitivo, com a reabilitação, né? Com crianças, por exemplo, que não conseguem tirar fralda, né? Tem medo do vaso, do vaso sanitário, né? Não consegue colocar roupa, até mesmo não consegue olhar, né? O contato visual, tem dificuldade no contato visual. Então a terapia ocupacional, ela é uma reabilitação, né? Então ela é geral, né? Ela engloba tudo. Então assim, eu estou bem feliz. Agora a gente está indo para o segundo semestre e muito mais aprendizado, né, nessa questão. Então assim, quando eu decidi fazer a terapia ocupacional, era para isso, também para ajudar, né? E que bom que teve essa conexão. Nossa, nos encontramos, teve uma conexão, né? Um propósito aí, e com certeza eu estarei, né, disposta a ajudar nessa associação no que eu puder, né? A gente só agradece, principalmente com as crianças, né? Então eu quero ajudar muito mesmo. E vai ser muito bem-vinda, né? Porque essa questão de estar montando uma associação, de estar ajudando pessoas, nós já estamos recebendo muitos relatos. A associação ainda não entrou em vigor, né? Estamos ainda na burocracia, mas a questão de relatos de pessoas nos procurando, conversando, algumas pessoas já nos procurando para ajudar, né? Empresários já nos procurando para ajudar. Então a gente vê que é um movimento que vai dar muito certo, né? A gente tem essa esperança no nosso coração, essa fé que vai dar muito certo, porque as pessoas estão aí para ajudar. Existem muitas pessoas boas no mundo ainda, né? Exatamente. Eu também estou tentando montar um projeto para levar para a Câmara de Vereadores, né, trazer também para te dar uma lida em questão das escolas públicas, né? Não só da associação, porque assim, a demanda é muito grande, né? Então assim, vai ter falta de profissional, né? Porque é fato, né? Porque a gente vê listas aí no AMA, na PAI, de 300, 400 crianças, né? Então assim, e dentro das escolas públicas, de que maneira está sendo trabalhado isso? De que maneira está sendo trabalhado com essa criança que precisa desse acompanhamento, né, especializado? A lei diz que a criança autista, ela precisa de um acompanhamento especializado, né? Então não se pode ter qualquer pessoa ali apoiando, para estar fazendo acompanhamentos, né? Então eu estava até vendo, né? Tô montando esse projeto, estou fazendo algumas leituras para levar para dentro das escolas públicas ter um atendente terapêutico, né, nas unidades. É muito importante. Esse atendente terapêutico, ele pode ser formado em pedagogia, pode ser formado em psicologia ou até mesmo no magistério, sabe? Mas ter um curso no ABA, né? Ter esse aperfeiçoamento no ABA para poder atender de fato. Porque assim, né? A gente não pode fechar os nossos olhos, né? Eu já fui professora, gestora, eles falam muito de inclusão na escola
né? Mas até que ponto consegue fazer? Até que ponto consegue fazer de fato? Porque ter um aluno TEA dentro da sala de aula para dizer que ele está só incluído dentro da sala de aula, mas ele corre, ele grita, as professoras não conseguem ter uma estratégia com essa criança, né? É muito fácil dizer que está tendo inclusão. Mas de fato a inclusão, será que está acontecendo? E é bem isso, e a gente vê, voltamos no ponto de novo, a importância do tratamento, né? Porque eu em sala de aula, e agora como gestora, eu vejo isso. Até a gente comenta, né, nas reuniões com as professoras, o tanto que a criança evoluiu até de um ano para o outro. Ela começou a fazer terapia faz 6 meses, o tanto que aquela criança evoluiu. Né? Aquela criança não fica mais gritando dentro da sala, ela consegue já ter uma qualidade de vida melhor, ela consegue socializar melhor, mas por quê? O tratamento, a escola e a família. Né? São 3 eixos ali que tem que estar. Sim, a família está atenta, né? Também acompanhando, porque assim, eu sei que nas terapias do João, os psicólogos passavam informação para mim, passavam algumas estratégias para mim. Pode estar indo na escola, né? Isso, e que eu fazia tudo que eles falavam. A fono falava, Adri, faz assim, assim, assim. O psicólogo, Adri, faz assim, assim, assim. Eu fazia tudo, passava para minha família, para o meu esposo, que hoje, graças a Deus, ele tem um olhar ele aceita o João Gabriel, ele ajuda muito, né? Até eu digo assim, ele é bem firme com o João e vale a pena, né? Então ele também tem esse posicionamento com o João, mas em questão assim, trabalhar aí a escola, também assim, a criança faz uma terapia boa, né? Tem todo o respaldo dos pais, mas chega na escola. O que acontece na escola? Tem esse atendimento também, porque é uma continuidade. Sim, uma continuidade, né? Tem que ter. Ele não tem pode que ter chegar. também o plano individual para eles. Isso. Né? Então, na nossa escola, a gente tem alguns casos, a tinta. É algo simples para algumas crianças, né? Mas para quem tem essa sensibilidade, a tinta não consegue. Então, para ele, a adaptação é pegar o pincel naquela atividade, né? Tá fazendo com algum outro item, né? Então, assim, na escola pública, né? Ou privada, não sei, mas eu sei mais de conhecimento do público, né? Na escola pública é difícil ter isso, sabe? Porque assim, se faz muita formação, né? Eles fazem bastante formação, mas o importante é a estratégia, trazer estratégia para os professores, dar esse respaldo também para os professores, né? E ter, sim, um atendimento especializado. Uma coisa que eu vou bater bastante na tecla é o atendimento especializado. Não se pode colocar uma pessoa ali e que não tem um pouco de conhecimento, de carinho, né? Porque essa criança é desafiador. É desafiador. Tu tem que ter o conhecimento para te conseguir. Isso, é muito desafiador, né? A criança, quando entra na escola, ela é da escola toda, né? Ela é do professor, ela é do monitor, do auxiliar, do professor de apoio, mas dentro da sala, tá ali, tá os 3 ou os 2. Será que esses professores estão preparados, né? Para esse desafio? É um desafio. E eu vejo como professora também, né? Que é um grande desafio, como gestão, um grande desafio. Então, assim, os órgãos públicos têm que ter esse olhar também, né? Porque para nossa criança ter inclusão de verdade, precisa ter uma base de verdade também, especializada. Esse conhecimento. Né? Porque com as ditas normais, a gente sabe que é da faixa etária, que não é fácil, né? Imagina você receber um aluno sem você ter o conhecimento, sem aquele auxiliar, segundo o professor ter o conhecimento. Sim, exatamente. E gostar. Né? O som da infância, né? Essa palavra é muito linda, porque assim, tem que gostar de educação infantil. Tem que gostar. Né? Eu sempre falo, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Poderia ter ganhar milhões, não há dinheiro que pague se você não gostar do que você faz. Não adianta. E para nós, enquanto professoras lá de sala de aula, agora não, de gestora, né? Aquele contato, carinho, né? Prof, eu te amo, prof, você tá linda. Sim. Né? Isso é gratificante. E tu vê a evolução do teu aluno. Exatamente. Né? É gratificante. Eu sempre fui apaixonada por educação infantil, não me vejo em fundamental, nada, né? Eu gosto de educação infantil, sabe? Eu gosto desse contato, do carinho que eles têm, né? A gente também tem crianças desafiadoras sem transtorno, sem laudo, né? Porque é uma geração diferente. Né? Imagina, eu estou há 22 anos na educação infantil. As crianças lá de 2003 já não são as mesmas de hoje, né? É bem isso. É realidade totalmente diferente. Também são desafiadoras,
né? Mas as professoras, né, eu tenho trabalhado com professoras maravilhosas, assim, dedicadas, né? Que buscam mesmo pela criança, pelo fazer, né? O conhecimento que você tem, você vai para aplicar. Aplicar, né? exatamente. Você vai falar, fazer a diferença na vida daquela turma, daquela criança. Isso, eu tenho, e graças a Deus eu tenho trabalhado com professoras que têm feito o melhor mesmo, e até mesmo quando recebe crianças assim, sabe? Que ficam preocupadas, que procuram, Sim, né? A gente se envolve. Isso, muito. Sabe? Que ficam preocupadas, será que a família vai buscar? Será que a família vai fazer? Né? Procuram também achar estratégia para estar trabalhando com essas crianças, né? Então, é isso. É isso. Ai, Adri, agradeço muito a tua presença, né? Para nós, como eu te falei, é uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio do podcast Som da Infância. Com certeza vai voltar mais vezes. Com certeza, quero sim. Né? Para estar contando aí para nós os outros projetos, vamos estar falando mais ainda da associação, sim, né? Sim. E a Adri, ela é uma pessoa que chegou assim na nossa vida, iluminada por Deus. Deus colocou ela num evento que nós estávamos. E ali já gerou nossa conexão. Sim, né? Sim. Então a gente sabe que aonde ele coloca a mão, o Senhor preparou aquela mesa, né? O Senhor preparou aquela mesa, aquele dia, e naquele dia mesmo, né? Eu já tinha falado com ele, falado assim, Senhor, eu quero fazer terapia ocupacional, eu vou me envolver nessa graduação, mas eu quero ajudar. Essa graduação vai ser para ajudar alguém. E naquele dia ele preparou aquela mesa. Que bom, que bom. Mais uma vez, muito obrigada, Adri. Tá? Foi um prazer. Fiquem ligados nos próximos episódios.